Bom, a reflexão dessa tarde, né? Quando o Renato me passou o tema, né, prioridades, comecei a pensar sobre algumas coisas que normalmente vêm à nossa mente quando nós falamos sobre prioridade dentro do nosso contexto aqui, de nós que somos membros ativos da igreja, pessoas que aceitaram a Jesus, e imediatamente nós pensamos sobre uma série de coisas, uma série de fatores, como o próprio estudo da Bíblia, né? Estudo da lição, a oração, a presença nos cultos da semana, o culto matinal, né? Aquele que tem que fazer bem cedinho de manhã. A gente começa a pensar sobre essas coisas, né? Normalmente quando a gente fala sobre prioridades, né? Pelo menos foram as primeiras que me vieram à mente. E tudo isso faz parte da nossa vida cristã, faz parte do relacionamento com Deus, né? Afinal, qualquer relacionamento precisa de quê? Precisa de comunicação, não é verdade? Mas tem uma dimensão que normalmente a gente deixa de lado, a gente não fala muito. Para quem é assim, antigo de igreja, como eu não sou tão antigo assim, né? Esse mês agora, estou completando 28 anos, né? Mas eu nasci na igreja, então é a realidade que eu conheço. E acredito que alguns dos que estão aqui também compartilham dessa mesma vivência, de terem nascido e crescido na igreja. E normalmente, para quem nasce, cresce na igreja, algumas dessas coisas acabam às vezes entrando num piloto automático. A gente acaba fazendo as coisas porque a gente está sempre ouvindo que a gente deve priorizar, né? E não que a gente não deva, né? Longe disso. Mas a gente cresce ouvindo, né? A gente priorizar, né, o tempo a sós com Deus, a leitura da Bíblia, a oração. E às vezes a gente acaba entrando num piloto automático de fazer as coisas porque a gente sente que deve e não porque a gente está com aquela sede, porque a gente sente aquela necessidade. A gente acaba fazendo por fazer. Muitas vezes a gente corre o risco de entrar nesse ciclo. Eu falo porque eu entrei nesse ciclo várias vezes ao longo da vida. Nós fazemos as coisas por hábito, sem nenhum significado. E outra coisa que normalmente acontece dentro aqui do nosso contexto de igreja é a gente viver pela experiência, né? O Renato acabou de anunciar aqui várias programações especiais que nós vamos ter aí ao longo do mês, né? Quem me conhece sabe que a minha vida acadêmica praticamente inteira foi no NASP. Ao todo foram 15 anos da minha vida que eu passei lá. Desde a primeira série, lá no Fundamental, que hoje seria segundo ano, né? Até o final da faculdade, né? Nesse período aí se somam mais ou menos 15 anos. E o que mais a gente tinha lá eram programações especiais, né? Lá que eu conheci minha esposa, inclusive, o Lucas também estudou lá. Curioso que ele estudava lá, mas foi só aqui que a gente foi fazer amizade, né? Muito curioso isso. Mas o que a gente mais tinha lá eram programações especiais, né? Uma semana especial, a gente tinha 2 semanas de oração no ano. A gente estava sempre tendo programações musicais, assim, enormes, né? Coisa que às vezes a gente nem vê tanto por aqui, a gente tinha lá o tempo todo. E lógico, tudo isso é muito bom, todas as programações que acontecem aqui são muito importantes, muito boas. Mas o risco que a gente corre é de acabar baseando a nossa fé nas emoções, nas experiências que a gente tem
enquanto a gente participa, seja falando aqui, seja cantando, seja só assistindo essas programações, porque é muita coisa legal acontecendo e essas coisas provocam emoções da gente, né? Então, às vezes a gente corre esse risco de basear a nossa fé naquilo que a gente sente e nas experiências. A gente vai buscando cada vez mais, né, essas experiências. E muito da nossa experiência religiosa acaba se resumindo ao que acontece aqui dentro. Mas a Bíblia vai nos mostrar aí um outro ângulo. Eu quero convidar os irmãos a uma leitura lá no livro de Lucas, no capítulo 9, os versos 28 ao 36. Esse é o relato bíblico da transfiguração. Então, Lucas 9, no capítulo 9, né? Nos versos 28 até o 36. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses se afastavam dele, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas, sem saber o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os encobriu, e ao entrarem na nuvem ficaram com muito medo. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Depois que se ouviu a voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. E durante aqueles dias não contaram a ninguém nada do que viram. Imagina só o impacto, imagina a sensação de Pedro, Tiago e João naquele momento, né, da transfiguração, de ver o rosto de Jesus sendo transformado, né, glorificado, e ainda a presença ali de Moisés e Elias. Com certeza foi uma experiência transcendente. Eu não sei quantas experiências transcendentais vocês tiveram nas suas vidas. E qual que é a nossa tendência depois de viver uma experiência assim? De ter aquela sensação de êxtase, a gente querer replicar aquilo cada vez mais, replicar e engarrafar, né, aquilo de alguma maneira, engarrafar aquela sensação de êxtase. O texto fala que Pedro não sabia o que ele estava dizendo quando ele falou para construírem tendas ali para Jesus, Moisés e Elias. No Antigo Testamento, a tenda era a morada de Deus ali no meio do povo, um local de adoração. Então, o que estava na mente de Pedro? Pedro queria engarrafar, enclausurar aquela experiência, capturar, sendo que ele mesmo já tropeçou ali nas palavras, sendo que o próprio Deus em carne e osso estava ali com ele todo dia. Ele queria, não, vamos fazer aqui um local de adoração, né, uma tenda aqui para Deus habitar aqui no nosso meio, mas o próprio Deus já estava com ele, andando em carne e osso, andando com ele o tempo todo. Ele quis engarrafar essa experiência. E é interessante pensar que Pedro e os outros, mesmo andando com Jesus, eles ainda tinham os seus equívocos. Eles eram amigos de Jesus, estavam com ele a todo momento, e ainda assim a Bíblia relata os deslizes deles, os seus equívocos. E muitos de nós, né, quando nós falamos de vida espiritual, vida com Deus,
nós vivemos em dois mundos, né? O real e o transcendente. E muitas vezes a nossa dificuldade em separar um tempo para a gente parar, ler a Bíblia e orar, ler ou ouvir a palavra, muitas vezes a gente tem essa dificuldade porque nós pensamos na vida espiritual como algo desconectado do nosso dia a dia, algo desconectado da nossa rotina. Pensar nessa parte transcendente e na parte real, que é onde a gente vai fazer as nossas compras, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa que a gente faz no dia a dia. E a gente acaba esquecendo que quando a gente se desconecta, né, desconecta uma coisa da outra, a gente acaba esquecendo que a fé acontece na vida, a fé é revelada na vida. A verdadeira religião se revela na vida. E não necessariamente nós mostramos quão verdadeiros nós somos pelo tanto de vezes que a gente já conseguiu completar um ano bíblico, quantos estudos bíblicos nós temos, entre outras coisas, quantos hinos a gente sabe de cor. É de extrema importância que nós tenhamos sim esses momentos a sós com Deus, lendo a palavra, ouvindo a palavra pregada e cantada também, nos alimentarmos, né? Nos alimentarmos da palavra, conversarmos com Ele por meio da oração. Só que a nossa experiência espiritual, nossa experiência religiosa, ela não pode ser desconectada da realidade, ela não pode ficar enclausurada, presa no que acontece aqui ou ali no nosso quarto secreto. É o exemplo que a gente dá vivendo para as pessoas que estão ao nosso redor. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 27, ele fala que a verdadeira religião, né, para os olhos de Deus, né, é visitar as viúvas e órfãos nas suas necessidades, né, manter-se incontaminado do mundo, mantê-los também incontaminados do mundo. Quem são as viúvas e os órfãos que estão à nossa volta, no nosso contexto, no nosso dia a dia? No mundo real, no nosso dia a dia, nós encontramos oportunidades de religião, oportunidades de falar de Jesus, e ainda que a gente não fale explicitamente, as pessoas que estiverem à nossa volta, elas vão perceber o que as pessoas conseguem perceber de Deus na maneira que nós andamos, na maneira como nós tratamos os nossos colegas de trabalho, a maneira como nós tratamos as pessoas que nos atendem, sei lá, em restaurante, loja, qualquer outro lugar. É no mundo real que nós encontramos essas oportunidades de religião. É no vizinho que precisa de ajuda, é no trabalho, na escola, é no chão da vida. Depois da transfiguração, se a gente lê o capítulo 9 de Lucas, a sequência que vem depois, Jesus e os discípulos, eles voltam ali para a vida real. E mesmo depois dessa experiência de transcendência, os discípulos continuam os mesmos homens falhos, que mostra que eles não puderam expelir um demônio ali no jovem possesso. Eles discutiam entre si para saber quem seria o maior no reino, e queriam proibir um homem de expelir demônios porque não eram deles, né? E eles são repreendidos por isso. Jesus os repreende por isso. A fé, ela deve ir além dessa busca por transcendência. É no serviço que nós vamos revelar a nossa submissão a Deus, e é aí que nós seguimos no processo de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. É no relacionamento que nós temos ali, dos momentos a sós, dos momentos de comunhão aqui na igreja.
é no congregar, mas isso tem que desaguar numa vivência, isso tem que resultar numa vivência, que é no nosso dia a dia, é lá fora. Que a nossa preparação para o retorno de Cristo, normalmente quando a gente fala de se preparar, né, a gente está falando da gente se aprofundar cada vez mais no estudo, da gente conhecer cada vez mais de Deus, e tudo isso é maravilhoso, tudo isso é ótimo, mas que a nossa preparação ela não aconteça de uma forma secreta, de uma forma desconectada da realidade, de uma forma desconectada do mundo ao nosso redor. Que a nossa vida venha a ser um prenúncio da eternidade para quem está ao nosso redor, para as pessoas que convivem conosco. O reino de Deus não é simplesmente essa realidade vindoura, né? Não é só no futuro, ele começa agora. E que enquanto nós esperamos, né? Tem uma música muito bonita que a gente já canta há muito tempo aqui, né? Pés na terra, né? E os olhos no céu. Então, pés na terra, né? Essa música ela já traz essa ideia de nós vivermos de forma escatológica, digamos assim, de forma a trazer o futuro para o presente, de refletir os valores do reino de Deus na nossa vivência, e que ao nós andarmos no nosso proceder, que nós vivamos de modo a trazer esse glorioso futuro para o presente. Eu quero concluir essa mensagem com uma canção que vai trazer todas essas ideias, né? De que mesmo nesse viver de experiências transcendentes, que isso resulte numa vivência, que isso resulte no chão da vida. É isso que essa canção diz.